Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia. E hoje vamos trabalhar sobre hidrosfera. Então, olha só, eu sou o professor João Paulo Capelari e vamos trabalhar na geografia hidrosfera. Como você já está vendo na imagem, o que é hidrosfera? Faz aí a sua anotação, pega seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, se acomode na sua mesa, na sua cadeira e vamos para a nossa aula. Tudo bem? Vem comigo! Olha só, os temas abordados da aula de hoje são importantes para todos nós. Todos têm que saber sobre a hidrosfera, a sua importância, como essa água, que é a parte da hidrosfera, está distribuída. Então, o ciclo da água é importante compreender, relembrar para quem já sabe qual é o ciclo da água, como que funciona, como que essa água está distribuída no nosso planeta. Não é de qualquer jeito, a gente tem que perceber qual é a água que está disponível para você, para mim e assim por diante. Os rios, o que é um rio? Já anota aí, está com seu caderninho, já pegou, né? O que é rio? Ah, professor, é facinho. Tudo bem, anota aí, quero ver. E depois, rios de planaltos, rios de planície, quais são as diferenças dos rios de planaltos e de planícies? É tudo a mesma coisa? Acho que não. Bacias hidrográficas brasileiras. Primeiro, o que é uma bacia hidrográfica? Quais são as bacias hidrográficas brasileiras? Quais são as bacias que temos que dar mais importância ou damos importância a todas elas? Aonde nós estamos? Tem uma, duas, três, quantas bacias hidrográficas, não é verdade? E o uso dessa água? Como você faz o uso da água? Como eu faço o uso da água? Todos nós usamos de maneira adequada a água? De maneira correta? Vamos perceber isso daí e vamos anotando o que podemos fazer, como podemos fazer. E os impactos ambientais que o ser humano causa nesse recurso que precisamos para gerar vida, para ter condições de vida. Tá bom? Todo mundo acomodado, com caderno, lápis, caneta, borracha, está aí no seu espaço para estudar e vamos para frente. Olha só, ciclo da água. Vamos começar assim, simples. Você já lembra do ciclo da água? Você já viu o ciclo da água? Já estudou sobre ele? Então vamos com cautela, vamos devagarzinho. O que é o ciclo da água? Primeiro, o ciclo é algo que começa, tem um meio e depois ele vai ter um fim e acaba se renovando na verdade. Então ele forma um ciclo contínuo. Opa, professor, peraí. Se é um ciclo contínuo, não acaba? Não vai ter problema com a água? Calma, não é isso que eu disse. Eu falei que ele completa um ciclo e daí começa o processo novamente. Mas tem algumas questões relacionadas à água aí que a gente tem que entender, tá bom? Vamos lá. Olha aí, mais uma imagem sobre o ciclo da água, que fica um pouquinho mais fácil você perceber. Faça aí suas anotações. A água é aquecida naturalmente pelo sol. E essa água que vai aquecendo naturalmente começa a evaporar, ganhando altitude, porque daí você vai perceber que aumenta a umidade do ar, esse ar está quente, tem partículas de água que evaporou do rio, do lago, da lagoa, dos córregos, dos riachos, atinge a atmosfera, ganha altitude e daí acontece a mágica. Começa a juntar uma gotinha na outra, uma gotícula junta com outra gotícula, começa o processo de condensação. Porque quanto mais alto, quanto maior a altitude, a temperatura é menor. E daí o ar quente e úmido começa a se condensar. E você vê a formação das nuvens, as nuvens vão se tornando maiores, vão se tornando mais espessas. Popularmente nós falamos, a nuvem está carregada. Carregada do quê? De água. Estamos falando dela. E daí vem o processo de precipitação. Olha aí a água voltando para a nossa superfície. Como é essa precipitação? É de qualquer jeito? Depende do lugar, depende da temperatura, depende da época do ano. Por que, professora? A precipitação vai ser diferente em outro lugar? Sim, porque a precipitação pode vir em formato de chuva, granizo, neve. Olha só, pode? Pode. E você já deve ter visto uma chuva de granizo, não é?
Aquelas, vamos falar assim, pedrinhas de gelo. E dependendo da região, ela pode ser maior, pode ser menor, tá? Por que depende da região? Se é mais longe ou mais perto da linha do Equador, por exemplo. Se é numa região de maior ou menor altitude, por exemplo. Olha a Cordilheira dos Andes, é coberto de neve. Tá vendo? É uma precipitação diferente. Na Antártica, por exemplo, vai chover igual chove aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Não, vai ter uma precipitação em forma de neve, tá bom? Bom, e depois que acontece essa precipitação, aí você tem os caminhos das águas aí. Por quê? Se ela vem em formato de chuva, uma parte dessa água vai infiltrar no solo, vai abastecer a água subterrânea, lençóis freáticos, aquíferos. Uma outra parte vai escorrer sobre a superfície, dando origem aos rios, lagos, lagoas, tá? Então você percebe que depois que ele chegou até esse momento, fez a precipitação, infiltrou no solo, caminhou sobre a superfície, como rio, abasteceu lagos, lagoas, começa a evaporar novamente. Então, começa o ciclo a acontecer novamente. Tá certo? Mas espera aí, professor, então quer dizer que todo lugar pode acontecer isso? Pode, mas tem lugar que tem uma condição mais especial. Alguns locais no planeta, você vê que quase não chove. São áreas desérticas ou áreas que estão sofrendo o processo de desertificação. Poxa, e essas águas? Todas essas águas no nosso planeta. Será que ela tem na mesma quantidade? Olha só, a distribuição da água no planeta não é igual em todas as regiões. Pela imagem você já percebe, existem regiões que falta muita água, que tem seca, áreas desérticas, áreas de semiárido, áreas que estão sofrendo o processo de desertificação, começa a faltar água. Então, a distribuição da água naturalmente no planeta já é desigual. Mas nós temos que perceber que existe diferença na água. Poxa, tem diferença na água, professor? Tem sim. Dá uma olhadinha aqui na distribuição. Nós temos água salgada e água doce. E o nosso planeta Terra deveria ser chamado planeta água, porque tem mais água do que terra. 30% é terra, 70% é água. Só que a maior parte é água salgada. Pois é, a maior parte é água salgada, são os oceanos. E essa água não é a que nós usamos, naturalmente. É de fácil acesso, mas não é a que nós usamos. 2,5% é água doce. Mas espera aí, professor, só isso? Só isso. Então eu tenho que tomar cuidado da água? Tenho que tomar cuidado. Tenho que preservar? Tenho que preservar. E presta atenção nos detalhes. Só 2,5% dessa água doce que nós temos que dividir essa água. Ué, dividir com quem? Nós temos que dividir com todos que precisam da água, com outras ações, com outras pessoas, com animais. Essa água tem que ser dividida. E essa água doce tem nos rios, nos lagos, águas subterrâneas, lençol freático, aquíferos. Nós utilizamos aquilo que está com mais fácil acesso, nos rios normalmente. A água que chega na sua casa, ela vem de um rio. É lógico, vai receber tratamento e assim por diante. Mas lembra que eu falei para você? Anota a perguntinha o que é um rio e pedi para você escrever o que é um rio. E provavelmente você já pensou, professor, eu já vi rio, já até pesquei, eu sei o que é rio, por que eu vou anotar? Ué, porque eu quero ver se realmente você consegue explicar o que é um rio. Saber, visualizar, nadar no rio, pescar, a maioria já deve ter feito isso. Até eu já fiz isso. Mas o que é realmente um rio? A gente tem que perceber, a gente tem que entender. Os rios possuem algumas partes, não é verdade? Então vamos dar uma olhadinha nisso para a gente identificar e ver se você anotou e respondeu corretamente. Ou pensou corretamente na hora de escrever ali, faltou um pouquinho mais de explicação, não é verdade? Vamos lá. Bom, o rio, como eu falei, tem algumas partes. Primeira coisa, o rio ele nasce em algum lugar. Ele surge,
Então, onde esse rio está surgindo, nós chamamos de nascente. Ah, professor, então ele tem a nascente, isso aí eu já sabia, eu até coloquei. Ótimo! E você percebe que o rio, ele tem um caminho, e esse caminho nós chamamos de curso, tá? Mas espera aí, o rio ele nasce onde? Em qualquer lugar? Não, ele vai nascer na parte mais alta do relevo. E daí a gravidade vai fazer com que a sua água comece a ir para a parte mais baixa. Opa, então o rio ele tem que ter uma nascente, tem que ser na parte mais elevada do relevo, e daí ele vai ter um curso para ele desaguar em algum lugar. Então esse rio que você está imaginando, ele deságua suas águas em algum lugar, num lago, num outro rio ou no oceano, tá bom? Então o rio ele tem que ter nascente, curso e ele tem que terminar, que chamamos de foz, tá bom? Tem a parte do curso superior, curso intermediário e curso baixo, que é o caminho por onde ele faz no relevo. Outra coisa importante, se você já foi pescar, já foi nadar no rio, já passeou e tudo mais, você percebe que tem margens no rio. E você sabe me dizer qual é a margem direita e qual é a margem esquerda de um rio? Anota aí, margem direita e margem esquerda do rio. Como que eu posso saber? Ah, professora, só eu saber qual que é a mão direita, a mão esquerda, e eu vejo ali, o rio tem margem direita e esquerda. Mas é de qualquer jeito assim? Calma, não é não. Você tem que perceber o caminho que a água do rio está fazendo. Da onde que ele está vindo e para onde ele está indo. Você vai se posicionar da mesma forma. Da onde ele vem, fica às suas costas. Para onde ele vai, à sua frente. Aí sim, você sabe que o lado direito do seu corpo vai ficar à margem direita, o lado esquerdo, à margem esquerda. É só perceber qual é o caminho que o rio está fazendo, tá certo? E daí você vai identificar a margem direita e margem esquerda. Outra coisa importante que eu vejo, alguns alunos falando, adultos falando, você pode até perguntar para o seu pai, para a sua mãe, e de repente ele vai falar desse jeito. Aquele caminho que o rio está fazendo, nós chamamos de curso, e de repente ele faz essa voltinha aqui, continua para outro lugar, faz outra voltinha. Como que é o nome dessa voltinha mesmo? Provavelmente você está falando aí, curva. É a curva do rio. Ah, professor, meu pai falou, minha mãe falou, meus amigos, eu já escutei até professor falando, mas não era professor de geografia, tenho certeza. A curva do rio. Rio tem curva? Não. Recebe outro nome. Chamamos de meandros. Então, aquilo que você chama de curva dos rios, aquela curva, não fala curva mais, hein? Agora você aprendeu. Meandros. Anota aí, olha só. Não é curva do rio, é meandro do rio. Tenho certeza que agora você vai conversar com seus colegas, seu pai, sua mãe, e provavelmente eles vão falar, que legal, eu não sabia disso. Tá vendo? Ok? Bom, você percebeu, tem a nascente, tem a foz, tem o curso do rio, tem os meandros, margem direita, margem esquerda, mas espera um pouquinho. Aonde o rio termina e deságua suas águas em um outro rio, num lago ou no oceano, tem o nome de foz. Existem dois tipos, e eu vou colocar para você aqui a imagem. Olha só, os dois tipos de foz. Foz em estuário e foz em delta. Quando o rio deságua em qualquer outro rio, lago, lagoa ou no oceano, tem essas duas formas principais aí. Ou ele chega com as suas águas, não existe nenhum obstáculo e as águas já chegam sendo depositadas em outro rio. É o rio a foz, em estuário. Pois é, a água do rio chegou e desaguou em outro rio, ou no lago ou no oceano. E não tem nenhum obstáculo, ele foi direto. Estuário. Na outra imagem, você percebe que tem obstáculo. A água do rio está chegando, vai terminar o rio e começar um outro rio, ou está depositando sua água no lago ou no oceano, e você tem obstáculos. Chamamos de delta. Ou você já ouviu falar diferente também, leque. Quando está desaguando em outro rio e você tem esses obstáculos, alguém já falou para você, provavelmente, leque do rio. É essa forma com obstáculo aonde está indo as águas do rio e deságua em outro local.
rio ou lago, em forma de leque. Chegou no oceano, aí chamamos mais de delta, ok? Professor, mas pode ter alguma coisa diferente? Pode e tem. Tem a foz mista. Você já está pensando aí como que é mista, né? Mista misturada. Tem os dois formatos. Tem uma parte que é livre, que é em forma de estuário, e a outra parte em forma de delta. A hora que chega no ponto da foz, tem uma parte que é livre e outra parte que tem obstáculos. Então, falamos de foz mista. Tá bom? Anotou? Deu tempo de escrever e agora com certeza você vai conversar com alguém aí para ver se esse alguém também já sabe disso, né? Porque agora você está sabendo. Isso é importante. Vamos lá. E todos os rios são iguais? O rio que você já foi, ou que alguém contou que foi pescar, foi nadar, será que é igual o rio em outra cidade, em outro estado, ou até mesmo em outro país? Todo rio será que é igual ou tem diferença? Tem diferença sim. Basicamente, dois tipos de rios que você tem que entender hoje. Os rios de planalto e os rios de planície. Professor, quando eu estiver viajando e eu avistar um rio, como eu vou saber se ele é rio de planalto ou rio de planície? Bom, para você identificar de maneira mais fácil, a imagem aqui está te mostrando. O primeiro rio que ele é um pouquinho mais reto, você vê que ele não tem tantos meandros. Lembra? Não são curvas, são meandros. O rio que é um pouquinho mais reto, chamamos esse rio aí de rio de planalto. Por quê? Porque ele está numa área de relevo de planalto. O relevo de planalto ele é um pouquinho mais acidentado, ele tem mais declividade. Opa, anota a palavra aí, declividade. Então você tem um relevo mais íngreme, outra palavra, íngreme, anota aí. Então se ele tem declividade, se ele é mais íngreme, quando o rio está percorrendo, fazendo o seu curso, ele tem mais velocidade. Se ele tem mais velocidade, ele não faz o quê? A formação de meandros com tanta frequência. Esse rio de planalto é o rio excelente para gerar energia elétrica. É verdade. Então, se você conhece alguma usina hidrelétrica, sabe onde tem, já está pensando, né? Aqui perto deve ter alguma. É um rio de planalto, tá bom? E o outro rio, o rio de planície? É uma região mais plana. Planície é uma região mais plana. O rio ele vai ser mais lento, vai ter um volume maior no rio e ele vai fazer mais meandros. Ele possui mais meandros. É um rio melhor para navegação, para o transporte, exatamente, para a navegação, porque ele tem mais volume de água. Então, daí a navegação é melhor. Olha a diferença nas duas imagens aí. O rio de planalto, menos meandros, mais velocidade na água, porque o relevo é mais íngreme. Os rios de planície, como é uma região mais plana, possuem mais meandros, é melhor para navegação, transporte, e é ótimo para pescar, tá bom? É, porque não tem tanto agito, né, no barco ali. Mas o rio de planalto, os peixes são melhores, são mais esportivos, olha aí. Ok, professor, estou entendendo, agora sim. Então, se eu estiver viajando, eu percebo que tem um rio, e esse rio não tem tantos meandros, é uma área de planalto, um rio de planalto. E se eu vejo um outro rio e ele tem mais meandros, é uma área de planície. Perfeito, tá bom? No nosso estado tem esses dois tipos de rios. Você deve conhecer o Pantanal. O Pantanal é uma planície, então um rio ali é um rio de planície. E também você deve conhecer a divisa que nós temos no nosso estado com Paraná, com São Paulo. Tem um rio dividindo ali, bem no limite. Esse é o rio Paraná. E daí é um rio de planalto. Poxa, professor, eu já estou pensando em alguma coisa. Tem os dois tipos de rios aqui? Pois é. E para isso a gente vai para a próxima etapa. Está anotando tudo aí, né? E a próxima etapa, bacia hidrográfica. Pois é. O que é uma bacia hidrográfica? Na sua casa aí, deve ter uma bacia. E o que é uma bacia? É um recipiente que tem uma delimitação. E a delimitação é a borda da bacia um pouco mais alta, não é verdade? E daí serve para
lavar roupa, serve para você brincar, serve para você fazer massa às vezes, né? Vai pegar uma bacia para fazer massa de pão e tudo mais, porque tem uma borda mais alta, não vai deixar essa massa sair da bacia ali. E a bacia hidrográfica, nós podemos começar a pensar dessa forma. A região do relevo, aonde é mais alta, lembra que a gente falou, nós combinamos, você anotava o que era rio, aí eu ia falar o que era rio para a gente poder identificar. E eu conversando com vocês, você percebeu o que é o rio. Ele nasce na parte mais alta. E na bacia hidrográfica isso é importante. A parte mais alta do relevo, onde tem as nascentes, pois é, as nascentes dos rios. E se você perceber nessa imagem, as partes mais altas, onde possuem diferentes nascentes de rios. É ali que nós falamos a delimitação da bacia hidrográfica. Então, é uma parte do relevo, da superfície terrestre, que tem a delimitação nas regiões mais altas, onde tem as nascentes dos rios, e esses rios e as águas das chuvas estão indo para uma direção semelhante, para a mesma região mais baixa. Olha bem esse exemplo aí. Então, se estiver chovendo, por exemplo, você vai perceber que a chuva vai levar as águas superficiais para a mesma região. Aí delimitamos uma bacia hidrográfica, que vai ter o rio principal e os seus rios que acabam desaguando no rio principal, tá certo? Os seus afluentes, afluente de primeira ordem, segunda ordem. Como assim, professor? Um rio que deságua em outro rio para depois chegar no rio principal. Chamamos de afluente, tá? Anota aí, afluente. Olha outra imagem, mais fácil de você perceber. Agora tem uma chuva e uma representação da chuva para identificar a bacia hidrográfica. Tá vendo? O relevo descendo todo para o mesmo local. Então aí delimitamos, essa é uma bacia hidrográfica. Poxa, professor, o rio sempre vai para a parte mais baixa? Sempre para a parte mais baixa, por causa da gravidade. Isso é importante você perceber. Por quê? A hora que nós falarmos, a hora que você perceber que existem outras bacias hidrográficas e os rios estão indo em direções opostas, você começa a perceber que o rio está saindo da parte mais alta, indo para a parte mais baixa, indiferente se seja para o norte, sul, leste, oeste. Ok? Você tem que perceber isso. Na direção que ele vai é a parte mais baixa, por causa da gravidade. Tudo bem? Vamos lá então. Mas e no Brasil? O Brasil é muito extenso, tem um território muito grande, faz limite com muitos países, então provavelmente tem o quê? Muitas bacias hidrográficas. Isso mesmo. Olha aí, as bacias hidrográficas do território brasileiro. São muitas. Já identificou aonde você está? Já identificou o Mato Grosso do Sul para você tentar perceber qual ou quais são as bacias hidrográficas daqui? Vamos ver. Antes disso, anota e eu quero ver se você vai acertar. Combinado? Antes disso, vou falar. Dá uma olhada. Qual é a maior bacia hidrográfica que você consegue visualizar aí? Que cor que ela é? É essa daí? Bacia Amazônica? É a maior, não é? Exatamente. Essa é uma bacia hidrográfica, a maior que nós temos, tá? Mas ela não é só do território brasileiro. Porque, como eu falei, o Brasil faz limite com outros países. Então, ela recebe água dos outros países também. Recebe o quê? Água dos rios de outros países. E olha, o regime dessa bacia hidrográfica é especial. Não sei se você sabe, mas o regime dessa bacia hidrográfica, essas águas que abastecem aí, vêm do hemisfério norte e também do hemisfério sul. E outro detalhe, tem um regime diferenciado, nival. Nival, professor, o que é isso? É referente à neve. Poxa, então neve traz água para a bacia amazônica? Traz, porque uma das nascentes vem da Cordilheira dos Andes. O derretimento da neve abastece a bacia amazônica. Pois é, tá vendo? Olha só. E também com as águas das chuvas, tá? Então você percebe que é uma bacia que tem um regime um pouquinho mais especial. Dá mais uma olhadinha, essa outra bacia azulzinha.
Essa é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Ou seja, ela começa e termina no território brasileiro. É a maior, Tocantins-Araguaia. É a maior genuinamente brasileira. Ok? Chamamos a atenção para essas duas bacias hidrográficas. Já encontrou o seu território? Já encontrou o seu estado? Vamos lá. Será que você achou mesmo? Agora ficou mais fácil. Olha aí o nosso território. Ô, professor, tem duas bacias hidrográficas aí. Exatamente, tem duas bacias hidrográficas. Olha só a imagem aí dessas duas bacias hidrográficas. Você percebe que as águas vêm para o nosso território, passam por nosso território. E qual é o nome de cada bacia? Você está lembrado? Será que você consegue perceber aí? Olha só, uma tem o rio principal, que é o rio Paraguai, e a outra o rio principal, que é o rio Paraná. E o rio Paraná está numa área de planalto. Lembra que eu falei? O rio Paraná, rio de planalto, tem mais velocidade, é melhor para a utilização de geração de energia. E o rio Paraguai é uma área de planície, é melhor para navegação, para transporte, transportar pessoas, mercadorias. Tá vendo? Olha aí que importante que é. Professor, você já falou que é rio, que é bacia hidrográfica, já falou quais são as suas importâncias, qual que é a maior, regime nival, falou do Tocantins-Araguaia também, que é a maior unicamente brasileira, falou da nossa aqui, que tem a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai, falou dos rios principais, mas, afinal, a gente usa água para quê? Eu sei que eu tomo água, professor, o senhor também toma água, mas tem mais alguma função a água? Tem sim. E às vezes nós não percebemos. Sabemos e não percebemos, não comentamos. Mas olha só, o uso da água, usamos ela para quê? Afinal, é tão importante assim? Olha aí, usamos para irrigação. Então, algumas produções agrícolas utilizam a irrigação para poder ter aquela produção que é necessário. E olha a água, lembra? Nós temos pouca água doce e usamos para irrigação. Olha aí, dividindo a água, tá vendo? Não é só para a gente beber, não. Tem que dividir para a agricultura também. Indústria. A indústria usa água. Ela tem que usar a água no processo industrial. E dependendo da indústria, usa muita água, mais do que nós pensamos. Se você acha que consome muita água em casa, imagine uma indústria. Consome muito mais, tá bom? Principalmente se for indústria alimentícia, usa muita água. Toda a indústria usa, professor? Toda a indústria usa água. Em algum momento, ela usa água, tá bom? Então, dividimos a água com a agricultura, dividimos a água com a indústria. Tem mais? Tem mais. Já anotou? Vamos para mais um pouquinho. Olha aí, precisamos dividir a água ainda com os animais que nós criamos. Além dos animais que criamos, os animais silvestres também utilizam a água, mas o que nós criamos, nós levamos a água para eles. Então, olha aí a divisão da água. Já é pouco, temos que dividir ainda com eles. Nós usamos também nas cidades, para abastecer nossas cidades. Pegamos a água em um rio ou numa lagoa e fazemos o tratamento para poder chegar até a sua casa, até a minha casa, para a gente poder usar. E tem que aprender a usar com consciência. É importante. Uso consciente da água. Por quê, professor? O senhor falou que é um ciclo, ela se renova, ela continua, sim. Mas lembra que eu falei também que nós usamos ela na indústria, e usamos em casa, e para os animais, e para a irrigação, e acabamos sujando, contaminando essa água. Então, nós temos pouca água doce, utilizamos e dividimos com todas as outras áreas, e precisamos cuidar dessa água, para usar com consciência, não sair desperdiçando a água, tá bom? Professor, tem mais algum uso da água? Na verdade, tem um uso que eu já falei, que é na indústria, mas tem um nome específico para isso. Água virtual. Água virtual? Pois é, anota aí, água virtual. Pode ser que seja a primeira vez que você está escutando esse nome aí, água virtual. Ah, professor, água virtual é água na internet. Não, não é água na internet, não. Tá? Porque o nome virtual não é por causa disso, mas aqui está. É a água que foi utilizada em um determinado processo na fabricação, na produção de alguma coisa. Pode ser no seu celular,
Pode ser no carro, pode ser na roda, pode ser na televisão, pode ser na mesa que você está usando, no talher. Em algum momento utilizou água, ou seja, na mineração ou na própria indústria. E você tem aqui, eu trouxe uma pequena fatia desse exemplo aqui, ó. Por exemplo, para você ter a carne, o boi ou a vaca precisa de água para poder se hidratar, para poder se desenvolver. Até no processo que chega lá no frigorífico, precisa de água para fazer a limpeza. Enquanto está fazendo o corte, também precisa de água. Em todo o processo, para chegar até a sua mesa, um material bom, um material ideal para a alimentação. Então, em média, 1 quilo de carne consome 17.100 litros de água. Nossa, professor, tudo isso? Tudo isso. Porque o processo é longo. Então, agora você começa a pensar um pouquinho mais e consumir de maneira mais adequada. Mas as indústrias também têm que começar a mudar esse processo, tem que fazer a reutilização e o tratamento da água para poder contribuir com o cuidado da água. Não é só você ou eu, tá bom? Professor, mas tem algumas pessoas que eu vejo que varrem a calçada com a mangueira, com a água. Em vez de estar varrendo com a vassoura, está varrendo com a água. Pois é, está desperdiçando. E com o desperdício, o mau uso, a gente acaba provocando impactos ambientais. Que tipo de impacto ambiental? Olha só, esgoto jogado direto nos rios sem tratamento. Infelizmente, isso ainda existe, não só no Brasil, em outros países também. Lixo que às vezes, eu vi alguém jogando pela janela do carro, eu vi alguém jogando fora na calçada, ali na rua. Esse lixo vai chegar até um córrego, uma lagoa, um rio e vai chegar até o mar também. Outras formas de impactos ambientais na água, por exemplo, na agricultura, através do uso de agrotóxicos, dos insumos, não é? E acaba contaminando a água que infiltra no solo. Vamos dizer, o avião que está aí de exemplo acabou de jogar o agrotóxico para proteger a lavoura e chove, vai escorrer para o solo, uma parte vai infiltrar. Se é um solo, se é uma agricultura que está próxima a um rio, pode chegar até o rio e acaba contaminando. O lixo, como eu já falei, muitas e muitas pessoas acabam deixando o lixo na rua. Isso contribui com a contaminação dos rios, dos córregos. E isso não pode acontecer mais. Todos nós, as indústrias, as empresas, o governo, todos precisam contribuir um pouquinho para poder ter um resultado significativo. Então eu peço para vocês, preservem a água, porque a partir do momento que está preservando a água, estamos preservando a vida e podemos ter mais e mais disponibilidade da água, água potável, água doce, com um tratamento adequado, porque quanto mais preservada está a água, menos tratamento ela vai chegar na sua casa, melhor, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha feito suas anotações para poder depois fazer uma revisão, fazer uma releitura e entender cada vez melhor esse conteúdo. Tá bom? Até a próxima aula, conto com você. Tchau, tchau!